Silas também por esse bonito louvor. Antes de ler o texto bíblico que trazia uma palavra poderosa ao seu coração sobre o tema como vai acabar tudo isso, tá? Será que isso vai acabar bem? Será que tudo vai acabar mal? Eu quero mandar um abraço aqui para um nosso grande amigo, irmão Sérgio Fonseca. Temos hoje pessoas aqui de muitos lugares, né? De perto e de longe. Mandar um abraço para o povo paraense, na pessoa aqui do presbítero Cleiton Lopes também, participando conosco aqui dessa programação. Deus abençoe, irmão Cleiton. Deus abençoe esse povo paraense, esse povo abençoado aí, em nome do Senhor Jesus. Deus abençoe também extremo norte de Minas Gerais, na pessoa da professora Vânia Renê, companheira, amiga, grande batalhadora da obra do Senhor ali em Varzelândia, no estado de Minas Gerais. Que Deus abençoe também poderosamente aí a sua vida e todos os nossos irmãos aí, essa igreja abençoada que tivemos a oportunidade de pastorear por 1 ano e meio e foram muitas vitórias em Cristo Jesus, o nosso Senhor. Muito bem, eu quero ler com você nesta oportunidade o livro de Apocalipse, capítulo de número 21, versículo de número 5. Então a mensagem que vamos pregar terá como base Apocalipse, capítulo 21, versículo de número 5, onde está escrita a palavra do Senhor. E o que estava sentado sobre o trono disse coisas, e disse-me, escreve, porque estas palavras são verdadeiras e fiéis. Entro nas páginas dessas TVs na internet e a gente olha as manchetes das notícias como elas são dadas. Então existem TVs que elas procuram sempre dar as manchetes de forma negativa. E existem outras, que são muito poucas, que procuram dar as notícias de forma positiva ou exaltar aquelas notícias que são mais positivas para a população. A grande dificuldade às vezes é que essas empresas, essas redes de comunicação que dão as notícias de forma mais positiva, grande massa populacional, então a população entra em desespero, entra em aflição, porque as pessoas recebem os piores prognósticos conhecer. E aí a gente sabe que quando se trata, teologicamente falando, da interpretação das coisas futuras, a escatologia, como é chamada essa disciplina no ramo teológico, nós vamos ter aí vários entendimentos a respeito dos tempos e dos modos desses acontecimentos. Mas existe um ponto de convergência. Que ponto de convergência é esse? Tudo vai acabar bem. Por quê? Porque Jesus virá reinar. Deus, Ele continua no controle de todas as coisas. E todos aqueles que amam e que servem ao Senhor, eles estarão para sempre na presença do Senhor, nosso Deus. Então você precisa entender isso. Muita gente pensa, mas eu não entendo o Apocalipse. Eu não compreendo o Apocalipse. É muito simples o que o Apocalipse está dizendo. E eu quero chamar você para entender isso aqui. Porque isso vai mudar a tua maneira de pensar, de agir. Vai mudar o teu estado emocional. Essa palavra da forma como você está reagindo às notícias que você está recebendo. Mas eu venho como profeta de Deus nessa tarde, através dessa mídia social, trazer para você uma palavra libertadora. E eu quero que você receba esta palavra em nome do Senhor Jesus. O que eu quero desmistificar aqui ainda? Para com esse negócio de ficar ouvindo esses profetas de última hora. Existe muita gente que quer ganhar curtidas na internet, quer ganhar visualizações dos seus vídeos. Aí aparece aquele monte, de profeta que fulano profetizou sobre isso, ciclano profetizou sobre aquilo, beltrano profetizou sobre aquilo. Por que esses profetas, ou que essas profecias, na verdade, elas só são ligadas a determinados fatos depois que as coisas realmente acontecem?
E aí, por causa dessas profecias, que eu não quero desmerecer aqui o dom de profecia de ninguém, nem o ato de profetizar, sou crente, sou pastor pentecostal e creio no dom da profecia e creio no ministério profético também, porque a palavra do Senhor Jesus diz em Efésios capítulo 4, versículo 11, que Ele mesmo deu uns para apóstolos, pastores, evangelistas, profetas e mestres. Então, esses 5 ministérios estão presentes no dia de hoje. Mas, queridos, a forma de entendimento disso não é como nós às vezes queremos usar e fazer, né? Uma propaganda nas mídias sociais para elevar o nome de alguém, ou outras pessoas que criam canais na internet, e um vídeo que pode bombar, que pode dar audiência, que pode dar curtida, é postado ali apenas para um fator econômico mesmo. E muita gente crente indo atrás disso, e às vezes ficando aterrorizado e aterrorizando outras pessoas. Não podemos trazer esse tipo de coisa para os nossos púlpitos, para a nossa mensagem, porque nós temos a palavra de Deus, nós temos a Bíblia Sagrada, e é com ela que nós precisamos ficar, é ela que nós precisamos pregar. A verdade está fundamentada aqui, e nós não podemos nos desviar disso. Tem nascido nesses últimos dias as teorias da conspiração. É o Jorge Soros que quer dominar o mundo. É os Illuminatis que querem dominar o mundo. Que a China quer implantar o comunismo no mundo inteiro. E que isso e aquilo outro. E aí a gente começa a viajar nessas coisas. E quando eu olho para esses tipos de notícias, de comentários, eu vejo que Satanás tem nisso, queridos, um propósito, que é tirar a mente das pessoas da palavra de Deus, que é roubar o tempo dos pregadores, que ao invés de pregar e anunciar o evangelho e mostrar que todas as coisas já estão determinadas, não por Donald Trump, não por Xi Jinping, não por Jair Bolsonaro, não por Angela Merkel, não por nenhum homem, nenhum líder dessa terra, mas estão determinadas por aquele que criou os céus, que criou a terra, que criou o homem. Ele continua no controle de todas as coisas. Tudo que acontece aqui é permissão de Deus, mas Deus não soltou o cetro, Deus não deixou vago o seu trono, Ele continua governando, Ele continua reinando. Então não é para nós, como nos recomenda as Escrituras, olhar para a direita ou para a esquerda, mas nós temos que olhar para Jesus, que é o autor e consumador da nossa fé. Nós precisamos olhar para aquilo que a palavra de Deus tem prometido para nós. E o que a palavra de Deus promete para nós? Olha para você ver que lindo. Versículo 1 do capítulo 21 de Apocalipse. O que João viu? E vi um novo céu e uma nova terra, porque já o primeiro céu e a primeira terra passaram, e o mar já não existe. Olha, queridos, eu vi um novo céu e uma nova terra. Então aqui nós não temos uma palavra que vem causar terror, que vem provocar terror. Deus não está destruindo, mas Deus está transformando. Deus não está acabando, mas Deus está purificando. O apóstolo Paulo, escrevendo aos Romanos, ele diz que a terra, ela geme como aquela mulher que tem dores de parto, porque ela geme esperando, expectando o dia da sua redenção. E nós, que temos as primícias do Espírito, nós também gememos, aguardando o quê? Esse corpo que é corruptível se transformar num corpo incorruptível, para alcançarmos a glorificação, a vida eterna, que é aquilo que Deus tem preparado para nós. Esse é um ato da graça salvadora de Deus, a glorificação. A graça salvadora de Deus, ela promove ao homem o arrependimento, a conversão. Ela promove ao homem a justificação.
Ela promove no homem a regeneração, que é essa mudança de natureza. Ele passa a ser novamente filho de Deus, regenerado, passa a ter o DNA de Jesus nas suas veias. A graça de Deus, ela promove em nós a santificação e ela promoverá em nós a glorificação. É o evento futuro, onde aqui vai chegar um momento que a Nova Jerusalém significa uma capital, é uma capital do governo. Então aqui nós temos aqui um elemento simbólico de governo. Jerusalém foi a capital que Davi escolheu para reinar, para governar sobre Israel. Israel, ele é utilizado aqui como um tipo, como um modelo, para fazer nós compreendermos a grandeza do plano de Deus. Então quando diz que a santa cidade, a Nova Jerusalém, está descendo, significa que Deus estará restabelecendo o seu governo sobre todo o universo e especialmente sobre a terra, sobre os homens. Todos os reinos estarão submetidos ao governo daquele que tudo fez, daquele que tudo criou. E isso literalmente, todos conhecerão o poder e a grandeza do nosso Deus, e Ele governará sobre todas as coisas. E aí João também diz que ouviu uma grande voz do céu que dizia: eis aqui o tabernáculo de Deus com os homens. E o texto é muito claro, porque com eles habitará, e eles serão seu povo, e o mesmo Deus estará com eles, e será o seu Deus. Olha, outra coisa maravilhosa que vai acontecer, o quê? A presença literal de Deus. A presença, vamos dizer assim, física de Deus, tá? Porque aí nós vamos estar num corpo espiritual glorificado e poderemos ter a presença de Deus. Todos aqueles que amam o Senhor e que obedecem a sua palavra estarão para sempre com o Senhor. Isso é glorioso, isso é maravilhoso. É assim que as coisas vão acabar. Olha, o versículo 4 diz assim: e Deus limpará de seus olhos toda lágrima, e não haverá mais morte. Olha que maravilha. Nem pranto, nem clamor, nem dor, porque já as primeiras coisas são passadas. Que maravilha. Não haverá mais morte. Deus limpará de seus olhos toda lágrima. Não haverá pranto, nem clamor, nem dor, porque já as primeiras coisas são passadas. O que nos espera então, queridos? O que nos espera não é um domínio dos Illuminati, não é um avanço da China sobre as outras nações, não é uma implantação, queridos, de um governo comunista sobre a terra, terrorista, amedrontador, como muitos pregam por aí. Nós estamos vendo as coisas acontecerem e apontarem para o grande dia da vinda de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Essa é a nossa esperança, novo céu, nova terra, o cessar de toda lágrima, o cessar de toda dor, o cessar de toda doença, o cessar da morte e a expectativa de viver para sempre na presença do Senhor. O versículo 5 diz: e o que estava sentado sobre o trono disse: eis que faço novas todas as coisas. Como vai acabar tudo isso? Eis que faço novas todas as coisas. É o restabelecimento do estado original. Porque quando Deus criou o homem sem pecado, criou o homem para viver eternamente. Eu digo sempre nas minhas palestras para jovens, adolescentes e crianças, que Deus ele vinha visitar Adão na viração do dia. Era comum os dois trocar uma ideia, bater um papo, conversar junto, porque o tabernáculo de Deus estava com os homens. Terra e céu era a mesma grei. Mas quando entrou o pecado na esfera humana, aí o pecado causa divisão entre nós e Deus. Mas eliminando o pecado, será eliminada a morte, será eliminada toda a maldade, será eliminada toda a impiedade, e esse estado original, ele voltará a acontecer. E a palavra do Senhor é essa: escreve, porque estas palavras são fiéis e verdadeiras. Você precisa, meu irmão, meu amigo, levantar a sua cabeça, levantar os seus olhos e olhar para a palavra do Senhor, e crer na palavra do Senhor.
e não se desesperar, mas acreditar que Deus tem o melhor para você. Deus tem o melhor para nós. E nós devemos ficar firmes na presença do Senhor, porque tudo vai acabar bem. Você só deve ter cuidado, você que me ouve, que quem sabe não tem um conhecimento da palavra de Deus, não vive com Cristo. O versículo 8 diz assim: mas quanto aos tímidos, aos incrédulos, aos abomináveis, aos homicidas, aos fornicadores, aos feiticeiros, aos idólatras e a todos os mentirosos, a sua parte será no lago que arde com fogo e enxofre, o que é a segunda morte. Então, examine a sua vida. Se você não se inclui nesse time de tímidos, que são aqueles que têm medo de Deus e do seu Cristo, que não assumem a posição, que estão em cima do muro, tá? Esses que não se definem por Jesus. Aos incrédulos, aqueles que não creem em Deus mesmo. Eu sou ateu, eu não creio em Deus. Tem um monte de gente aí brincando com Deus, zombando de Deus, né? Atrás dessa capa de ateísmo, que é a mais profunda ignorância na vida do ser humano, é o ateísmo. Questões simples vão te indicar, meu querido, que você tem alguém que te criou e que domina sobre todas as coisas. O salmista diz assim: diz o nércio, ou seja, diz o louco no seu coração, não há Deus. Então os incrédulos, aqueles que não creem que tem um Criador, que tem um que domina e que controla e que está sentado no trono, eles correm um sério risco. Mas você que ama a Cristo, que entregou sua vida ao Senhor Jesus, você não está incluído aqui. Aos abomináveis, aos homicidas. E aí eu não tenho tempo para continuar aqui, só esse versículo aqui para falar sobre homicida, né? Nós estamos vendo aí as operações de pessoas que não matam com revólver, não matam com faca, não matam a paulada, mas que matam com a corrupção. O dinheiro que era para estar na saúde, salvando vidas, estão roubando. E quando roubam, que tiram o medicamento do posto de saúde, da unidade de saúde, tiram o médico da unidade de saúde, tiram a ambulância, eles começam a matar gente por causa da corrupção. E quantas pessoas já morreram por causa da corrupção? Essas pessoas são homicidas. Homicidas que estão no executivo, homicidas que estão no legislativo, homicidas que estão no judiciário, homicidas que estão, às vezes, na frente do combate, que não trabalham com seriedade, com justiça, com amor, e acaba provocando a morte de várias pessoas. Isso é muito perigoso. E o texto diz: aos fornicadores, aos feiticeiros, aos idólatras e a todos mentirosos, a sua parte será no lago que arde com fogo e enxofre. Por que isso vai acontecer? Porque a terra será purificada dessa gente que não ama a Deus e que não ama o seu próximo, para que o reino de Deus seja então estabelecido e seja um reino de paz e de alegria. E sabe por quanto tempo vai durar esse reino? Eternamente. Esforça-te por fazer parte desse reino. Esforça-te para não deixar essas teorias conspiratórias, esse terrorismo barato, encher a sua cabeça. Creia em Deus. Jesus diz em João capítulo 14, versículo 1: não se turbe o vosso coração. Crede em Deus, crede também em mim. Na casa de meu pai há muitas moradas. Se não fosse assim, eu vos teria dito: vou preparar-vos lugar. Então não turbe, não se perturbe. Alegra o teu coração. Creia no poder de Deus. Creia em Jesus Cristo, que é o teu Salvador. E a nossa esperança é a melhor esperança. Novo céu, nova terra, paz, alegria, onde habita a justiça, onde não há dor, onde não há lágrima, onde não há pranto, onde não há morte. É o que Deus tem preparado para mim e para você. Que o Espírito Santo conduza essa palavra ao mais profundo do seu coração. Que você nessa tarde seja impactado por esta boa notícia, por esse evangelho, e que o Senhor possa encher a tua alma de paz e de alegria, e que você possa ter esperança de dias melhores, em nome do Senhor Jesus.